Liturgia do dia 6 de novembro de 2022. Solenidade de Todos os Santos. Primeira leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, ouvi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé, em volta do trono e dos anciãos, e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono, e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: Quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: Tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse: Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 23. É assim a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? É assim a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de
Israel buscam a face. É assim a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a Igreja do Brasil celebra a solenidade de Todos os Santos. Com relação à primeira leitura, as primeiras perseguições tinham feito cruéis destruições nas comunidades cristãs, ainda tão jovens. Iriam estas comunidades desaparecer, acabadas de fundar? As visões do profeta cristão trazem uma mensagem de esperança nesta provação. É uma linguagem codificada que evoca Roma, perseguidora dos cristãos, sem a nomear diretamente, aplicando-lhe o qualitativo de Babilônia. A revelação proclamada é a da vitória do Cordeiro. Que paradoxo! O próprio Cordeiro foi imolado, mas é o Cordeiro da Páscoa definitiva, o ressuscitado. Ele transformou o caminho de morte em caminho de vida para todos aqueles que o seguem, em particular pelo martírio, e eles são numerosos, participam doravante ao seu triunfo, numa festa eterna. Na segunda leitura, vemos uma segunda mensagem de esperança. Ela responde às nossas interrogações sobre o destino dos defuntos. Que vieram a ser? Como sabê-lo, pois desapareceram dos nossos olhos? E nós próprios, que viremos a ser? A resposta é uma dedução absolutamente lógica. Se Deus, no seu imenso amor, faz de nós seus filhos, não nos pode abandonar. Ora, em Jesus, vemos já a que futuro nos conduz a pertença à família divina.
seremos semelhantes a Ele. No texto do Evangelho, depois de dizer quem é Jesus e de definir a sua missão, Mateus vai apresentar a concretização dessa missão. Com palavras e com gestos, Jesus propõe aos discípulos e às multidões o reino. Neste enquadramento, Mateus propõe-nos hoje um discurso de Jesus sobre o reino e a sua lógica. Uma característica importante do Evangelho segundo Mateus reside na importância dada pelo evangelista aos ditos de Jesus. Ao longo do Evangelho segundo Mateus aparecem 5 longos discursos, nos quais Mateus junta ditos e ensinamentos provavelmente proferidos por Jesus em várias ocasiões e contextos. É provável que o autor do primeiro Evangelho visse nesses 5 discursos uma nova lei, destinada a substituir a antiga lei dada ao povo por meio de Moisés e escrita nos 5 livros do Pentateuco. O primeiro discurso de Jesus, do qual o evangelho que nos é hoje proposto é a primeira parte, é conhecido como o Sermão da Montanha. Agrupa um conjunto de palavras de Jesus que Mateus colecionou com a evidente intenção de proporcionar à sua comunidade uma série de ensinamentos básicos para a vida cristã. O evangelista procura, assim, oferecer à comunidade cristã um novo código ético, uma nova lei, que superasse a antiga lei que guiava o povo de Deus. Mateus situa esta intervenção de Jesus no cimo de um monte. A indicação geográfica não é inocente, transporta-nos à montanha da lei, o Sinai, onde Deus se revelou e deu ao seu povo a antiga lei. Agora é Jesus que, numa montanha, oferece ao novo povo de Deus a nova lei, que deve guiar todos os que estão interessados em aderir ao reino. As bem-aventuranças que neste primeiro discurso Mateus coloca na boca de Jesus são consideravelmente diferentes das bem-aventuranças propostas por Lucas. Mateus tem 9 bem-aventuranças, enquanto que Lucas só apresenta 4. Além disso, Lucas prossegue com 4 maldições, que estão ausentes do texto mateano. Outras notas características da versão de Mateus são a espiritualização. Os pobres de Lucas são, para Mateus, os pobres em espírito. E a aplicação dos ditos originais de Jesus à vida da comunidade e ao comportamento dos cristãos. É muito provável que o texto de Lucas seja mais fiel à tradição original e que o texto de Mateus tenha sido mais trabalhado. As bem-aventuranças são fórmulas relativamente frequentes na tradição bíblica e judaica. Aparecem quer nos anúncios proféticos de alegria futura, quer nas ações de graças pela alegria presente e também nas exortações a uma vida sábia, refletida e prudente. Contudo, elas definem sempre uma alegria oferecida por Deus. As bem-aventuranças evangélicas devem ser entendidas no contexto da pregação sobre o reino. Jesus proclama bem-aventurados aqueles que estão numa situação de debilidade, de pobreza, porque Deus está a ponto de instaurar o reino e a situação destes pobres vai mudar radicalmente. Além disso, são bem-aventurados porque na sua fragilidade, na sua debilidade e dependência, estão de espírito aberto e coração disponível para acolher a proposta de salvação e libertação que Deus lhes oferece em Jesus, a proposta do reino. As 4 primeiras bem-aventuranças referidas por Mateus estão relacionadas entre si. Dirigem-se aos pobres. A segunda, terceira e quarta bem-aventuranças são apenas desenvolvimento da primeira, que proclama: bem-aventurados os pobres em espírito. Saúdam a felicidade daqueles que se entregam confiadamente nas mãos de Deus e procuram fazer sempre a sua vontade. Daqueles que, de forma consciente,
deixam de colocar a sua confiança e a sua esperança nos bens, no poder, no êxito, nos homens, para esperar e confiar em Deus. Daqueles que aceitam renunciar ao egoísmo, que aceitam despojar-se de si próprios e estão disponíveis para Deus e para os outros. Os pobres em espírito são aqueles que aceitam renunciar aos bens, ao próprio orgulho e autossuficiência, para se colocarem incondicionalmente nas mãos de Deus, para servirem os irmãos e partilharem tudo com eles. Os mansos não são os fracos, os que suportam passivamente as injustiças, os que se conformam com as violências orquestradas pelos poderosos, mas são aqueles que recusam a violência, que são tolerantes e pacíficos, embora sejam muitas vezes vítimas dos abusos e prepotências dos injustos. A sua atitude pacífica e tolerante torná-los-á membros de pleno direito do reino. Os que choram são aqueles que vivem na aflição, na dor, no sofrimento provocado pela injustiça, pela miséria, pelo egoísmo. A chegada do reino vai fazer com que a sua triste situação se mude em consolação e alegria. A quarta bem-aventurança proclama felizes os que têm fome e sede de justiça. Provavelmente, a justiça deve entender-se aqui em sentido bíblico, isto é, no sentido da fidelidade total aos compromissos assumidos para com Deus e para com os irmãos. Jesus dá-lhes a esperança de verem essa sede de fidelidade saciada no reino que vai chegar. O segundo grupo de bem-aventuranças está mais orientado para definir o comportamento cristão. Enquanto no primeiro grupo se constatam situações, neste segundo grupo propõem-se atitudes que os discípulos devem assumir. Os misericordiosos são aqueles que têm um coração capaz de compadecer-se, de amar sem limites, que se deixam tocar pelos sofrimentos e alegria dos outros homens e mulheres, que são capazes de ir ao encontro dos irmãos e estender-lhes a mão, mesmo quando eles falharam. Os puros de coração são aqueles que têm um coração honesto e leal, que não pactua com a duplicidade e o engano. Os que constroem a paz são aqueles que se recusam a aceitar que a violência e a lei do mais forte rejam as relações humanas, e são aqueles que procuram ser, às vezes com o risco da própria vida, instrumentos de reconciliação entre os homens. Os que são perseguidos por causa da justiça são aqueles que lutam pela instauração do reino e são desautorizados, humilhados, agredidos, marginalizados por parte daqueles que praticam a injustiça, que fomentam a opressão, que constroem a morte. Jesus garante-lhes: o mal não vos poderá vencer, e no final do caminho espera-se o triunfo e a vida plena. Na última bem-aventurança, o evangelista dirige-se, em forma de exortação, aos membros da sua comunidade que têm a experiência de ser perseguidos por causa de Jesus, e convida-os a resistir ao sofrimento e à adversidade. Esta última exortação é na prática uma aplicação concreta da oitava bem-aventurança. No seu conjunto, as bem-aventuranças deixam uma mensagem de esperança e de alento para os pobres e débeis. Anunciam que Deus os ama e que está ao lado deles. Confirmam que a libertação está a chegar e que a sua situação vai mudar. Asseguram que eles vivem já na dinâmica desse reino, onde vão encontrar a felicidade e a vida plena. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus eterno e todo-poderoso, que nos dais celebrar numa só festa os méritos de todos os santos, concedei-nos por intercessores tão numerosos a plenitude da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.